uma sessão extraordinária, às 8h10, no dia 12 de agosto de 2015, declaro aberto em primeiro turno a presente sessão extraordinária que se refere à tomada de contas do exercício 2013 do prefeito municipal, senhor Moacir Pinheiro Piovesan. Conforme o nosso artigo 249, seus parágrafos, artigo 250, parágrafo único, artigo 251, 252 e 253, todos os regimentos internos dessa Câmara que trata a tomada das contas do prefeito municipal. Peço ao vereador Pedro para fazer a leitura da palavra. E peço aos senhores que permaneçam em pé. Utilidade das viagens. O homem viajado conhece muitas coisas. E o experiente fala com inteligência. Quem não passou por provação, pouco sabe. Mas quem viajou tem grande habilidade. Vi muitas coisas em minhas viagens, e minha compreensão ultrapassa minhas palavras. Muitas vezes estive em perigo de morte, mas fui salvo, graças à experiência adquirida. Amém. Senhor prefeito, o senhor advogado encontra-se no momento ou não? O senhor que vai fazer uso da tribuna, fazer a sua defesa. Peço à primeira secretária que conste em ata a presença do... Só um minuto, por favor. Eu pediria aos senhores vereadores que desligassem seus celulares para não haver interrupção no momento da sessão. Peço à primeira secretária que conste em ata a presença do senhor prefeito municipal, senhor Moacir Pinheiro Piovesan, e a ausência dos seus advogados, mesmo notificados e intimados no dia 16 de julho, conforme eram juntados nos autos, folha 182. Peço à primeira secretária fazer leitura do resumo do processo. Resumo da tramitação do processo na Câmara Municipal. O referido processo deu entrada na Comissão de Economia, Finanças e Planejamento no dia 3/2/2015, o qual gerou o processo interno sobre o número 01/2015, folha 02/2002 a 12. No dia 11/2/2015, a comissão de reunião, fazendo o relatório do parecer do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, onde houve análise individual do parecer prévio emitido pelo tribunal por cada membro da comissão, e após foi dado ao gestor, senhor Moacir Pinheiro Piovesan, o prazo de 15 dias para que o mesmo apresentasse defesa. Folhas 14 e 17. As folhas 18 e 19 fora solicitada à comissão pelo gestor, senhor Moacir Pinheiro Piovesan, cópia completa dos autos emitidos pelo TCE, para julgamento das contas do governo, do Executivo Municipal, referente ao exercício 2012. As folhas 20 foram entregue cópia digitalizada em CD, conforme requerido pelo gestor, as folhas 19. Em folhas 21 e 23, foi solicitada à comissão pelo gestor municipal dilação do prazo para apresentação de defesa em mais 15 dias, o que foi prontamente atendido pela comissão, as folhas 24. As folhas 25 a 31 foi encaminhado ofício ao Tribunal de Contas do Estado, informando o andamento do processo que trata das contas anuais do governo da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos, exercício 2013. Em 18/3/2015, foi protocolada a defesa do gestor senhor Moacir Pinheiro Piovesan, as folhas 32 a 46. As folhas 47 a 48, foi repassada a cópia da defesa, a hora apresentada aos demais da comissão e a todos os vereadores dessa Casa de Leis. As folhas 49 a 50, o senhor prefeito municipal apresentou o rol de testemunhas a serem ouvidas em sua defesa. No dia 31/3/2015,
a comissão se reuniu para discutir a defesa apresentada, analisando ponto a ponto da defesa, concluindo pelo deferimento da prova pericial solicitada pela defesa no sentido de demonstrar o saneamento do déficit de execução do exercício 2013, a ser apresentado no prazo de 30 dias, e deferimento da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, agendando a oitiva para o dia 17/4/2015, conforme folha 51 a 62. Logo em seguida, as folhas 63 a 65, o senhor prefeito foi intimado pessoalmente e através de advogado da decisão acima citada, bem como notificado da data da oitiva das testemunhas. As folhas 67 a 69, as testemunhas foram convocadas para serem ouvidas no dia 17/4/2015, às 8 horas. As folhas 71 e 74, fora requerido pelo prefeito municipal o adiamento da oitiva das testemunhas em razão das mesmas estarem em viagem na data agendada, o que foi deferido por esta comissão, as folhas 73 e 75, ficando agendada a nova data de 6/5/2015, às 9h30. As folhas 76 e 79, o gestor foi intimado da nova data para a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa. No dia 6/5/2015, foi feita a oitiva das testemunhas Silvia Regina Cremonês Sirena, Marcos Antônio de Souza e Silvar Ribeiro dos Santos, folhas 84 a 89. No dia 7/5/2015, a comissão se reuniu e anulou a oitiva das testemunhas de defesa ouvidas no dia anterior, em razão da ausência do gestor Moacir Pinheiro Pevezan e de seu advogado, onde foi marcada a data de 18/5/2015 para a nova oitiva, sendo os mesmos intimados desta decisão e da nova data, folha 99 a 98 e folhas 100 a 103. Fora dado ciência aos demais vereadores dessa casa da data da oitiva das testemunhas, folha 107. Em 18/5/2015, foi realizada novamente a oitiva das 3 testemunhas arroladas pela defesa, onde foi registrada a presença do gestor municipal, acompanhado de seu advogado, sendo que os depoimentos foram gravados em CDR, pelo sistema de gravação audiovisual, folhas 109 a 117. As folhas 118, a comissão se reuniu e concedeu mais 5 dias à defesa para apresentação da prova pericial solicitada pelas mesmas, as folhas 44. Em seguida, foi intimado o prefeito e seu advogado dessa decisão de concessão de mais 5 dias, folhas 119 a 121 e folhas 123 a 124. As folhas 125 a 141 foram apresentadas pela defesa relatório de restos a pagar processados, não processados, relativo ao exercício 2013, e parecer técnico da Unidade de Controle Interno da Prefeitura. As folhas 142 e 143 foram repassado cópia do referido relatório e do parecer técnico aos demais membros da comissão e a todos os vereadores dessa casa. No dia 22/6, a comissão se reuniu para fazer relatório geral do processo interno número 01/2015, concedendo o prazo de 10 dias ao gestor para apresentar alegações finais, folha 145 a 149. No dia 23/6/2015, o gestor foi intimado para apresentar alegações finais, folha 150 a 152. No dia 6/7/2015, o senhor Moacir Pinheiro Pevezan apresentou alegações finais, sendo que nessa mesma data, em sessão ordinária, foi repassada a cópia das alegações finais a todos os vereadores dessa casa, conforme a ata número 17/2015, folha 160 a 161 do processo interno. As preliminares alegadas nas alegações finais pela defesa não foram acatadas pela comissão com sua definitiva justificativa, conforme a ata número 17/2015, folha 160 a 161. Ao final, a comissão apresentou à presidência dessa casa o projeto de decreto legislativo número 5/2015,
no dia 13/7/2015, onde a presidência definiu como data para a sessão extraordinária o dia 12/8/2015, às 8 horas, o primeiro turno, e às 10 horas, o segundo turno. O senhor prefeito municipal foi intimado da sessão no dia 13/7/2015. Os advogados do prefeito foram intimados no dia 16/7/2015. Esse é o resumo do processo. E só para confirmação, o ofício foi número 78, onde nós definimos que nesse dia 12 de agosto de 2015, a partir das 8 horas, seria o primeiro turno da votação, e a partir das 10 horas, o segundo turno. Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 05/2015, o qual foi apresentado pela Comissão de Economia, Finanças e Planejamento. Projeto de Decreto-Lei Legislativo 05/2015. Súmula. Dispõe sobre a votação do parecer prévio das contas do exercício financeiro de governo 2013 do Poder Executivo Municipal. Comissão de Economia, Finanças e Planejamento da Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos, Mato Grosso, adentrou no plenário com um decreto legislativo e o senhor Nolar Soares de Almeida, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte decreto. Artigo 1º. Fica aprovado o parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais prestadas de governo pelo Poder Executivo Municipal de Porto dos Gaúchos, Mato Grosso, parecer número 92/2014, de 4/10/2014, do Egrégio Tribunal de Contas de Mato Grosso, referente ao exercício financeiro 2013, gestão Moacir Pinheiro Pavezan. Parágrafo único. Voto da Comissão Economia, Finanças e Planejamento. Votos favoráveis ao parecer do Tribunal de Contas, número 92/2014. Vereador Claudiomar Brau e vereador Paulo Manuel Antoniassi. Voto contrário ao parecer do Tribunal de Contas, número 92/2014. Vereador Ricardo José Mano. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Plenário Guilherme Prive, Sala das Sessões, 9/7/2015. Claudiomar Brau, presidente. Ricardo José Mano, vice-presidente. Paulo Manuel Antoniassi, membro. Antes de colocar o mesmo em votação, concedo à defesa, caso queira, a tribuna apresentar sua manifestação oral em relação ao referido processo, prefeito. O senhor tem 15 minutos para... Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos os vereadores, vereadora Joelma. Eu venho, em poucas palavras, aqui fazer a minha defesa. Resolvi, por conta própria, não pedir aos advogados que estivessem aqui, porque eu compreendo que nós já discutimos bastante, vocês já releram o processo. Não seria 10 ou meia hora de um advogado aqui que mudaria a história da nossa cidade, do nosso município e o pensar de vocês. E, de uma forma, sempre aprendendo dentro da prefeitura, na vida, como todo dia tem coisas novas a aprender, eu, quando entrei, sempre pensava que o gestor jamais poderia entregar o seu mandato com dívida ao outro. Jamais poderia acontecer isso. Mas dentro da nossa gestão, nós poderíamos deixar de um ano para o outro, porque nós tínhamos até o final do mandato para sanar essas dívidas, baseado numa lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar número 01 de 4 de maio de 2000.
onde o artigo 1º, esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltada para a responsabilidade na gestão fiscal. Parágrafo 1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante ao cumprimento de metas de resultado entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a, primeiro, renúncia de receita, não houve jamais, nós não renunciamos receitas. Geração de despesa com pessoal, foram cumpridas. Seguridade social, situação regular. Dívidas consolidadas imobiliárias, não houve. Operação de crédito, inclusive por antecipação de receitas, não houve. Concessão de garantias, também não houve. Inscrição a restos a pagar, existiu, por necessidade de colocar a máquina pública a serviço do povo de Porto dos Gaúchos. Lembrando a todos que assumimos a prefeitura nas seguintes condições, aonde na nossa campanha nós víamos pessoas há 4, 5 anos, 8 anos aí esperando uma cirurgia de hérnia, esperando outros tipos de cirurgia, aonde logo que entramos, fizemos o convite, quando eleito, a Silvia, secretária de saúde hoje nossa, pela grande capacidade dela de estar junto conosco, atendendo essa demanda que o nosso município tinha. E foi ali aplicado muitos recursos na saúde, como ainda hoje é aplicado grandes recursos. E se engana quem diz que a saúde não melhorou, só se não tiver dia a dia junto com o povo. Pode procurar aos cidadãos, tem pessoas, pode procurar a lista de quem foi feita as cirurgias, no hospital tem todo esse relatório. E ali se foi aplicado grande quantia de recurso. As reformas do PSF todo município do estado, quase do Brasil, ganharam essas reformas. Agora eu desafio a vocês, qual município que fez essas reformas? A grande maioria renunciou, deixou que o recurso fosse embora, que era um recurso antigo, um recurso que não dava para executar essas grandes reformas, essas ampliações. E o nosso município aplicou o que faltava junto aí para poder fazer o que foi feito. E ali se foram grandes recursos, e nós sempre naquela intenção. No próximo ano a gente corrige. Não vou dizer a vocês que eu às vezes não fui alertado por companheiros da prefeitura, mas não por Tribunal de Contas, mas sim por companheiros da prefeitura, mas sempre inspirado aonde não. O último ano nós damos um jeito ou para entregar. Sei que poderia talvez entregar para mim mesmo ou entregar para um próximo que seja eleito aqui em Porto dos Gaúchos, mas entregaria sem dívida do jeito que nós vamos entregar. E nós tivemos restos a pagar sim da gestão passada. Foram poucos documentados, mas houve alguns que não estavam empenhados na escola ali municipal, muitos ali daquela rede de energia, que foram pagos também na nossa gestão. Não estou aqui falando mal, mas tenho que falar, vocês também sabem, e está no relatórios o que estavam empenhados. Nas estradas, nós tínhamos que melhorar para trazer investidores, pessoas que vêm comprar terra e vê uma estrada estreita, com pontes ruins, ela até desiste, porque de que adianta produzir e não conseguir tirar essa produção? Nós fomos lá e arrumamos essas estradas. Trabalhamos a Secretaria de Infraestrutura, de janeiro a janeiro. Jamais visto, e nem o outro município acontece isso também. Nosso município destaca também nesse trabalho. E nas outras secretarias também foram feitos grandes investimentos, e nós tivemos aí uma gestão voltada à Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo, a eleição, quando achávamos que 2015 ia começar a alinhar, lança a crise. E a crise não é só aqui não, é no Brasil inteiro. E a crise chegou aqui por quê? Porque primeiro chegou no governo federal, veio para o estadual e daí para o municipal. Vocês, quem assistiu o jornal ontem, comentando aí, o governo federal já cortou até os repasses do governo do Rio Grande do Sul, naquela situação que eles estão.
E a presidenta vai cortar muito mais. Nós podemos se preparar, que não vai ser fácil para nós. E tudo o que fiz está amparado no artigo também 42 da Lei 101 de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz: é vedado ao titular do Poder Executivo, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair despesas que não possam ser pagas até o final do mandato, para que a atual administração não deixe contas para o seu sucessor. Como a própria Lei de Responsabilidade Fiscal diz, meu mandato como prefeito compreende o período de 4 anos. Não posso, em 2016, deixar restos a pagar. Aí sim eu estaria prejudicando o próximo gestor. E houve o julgamento das minhas contas, houve uma falha terrível, enorme, da nossa gestão, de não estar lá no dia, fomos julgados à reveria, e o que aconteceu, me julgaram como se fosse o meu último ano, não me deram oportunidade, deram oportunidade antes, mas, como eu disse, por uma infelicidade da nossa administração, não estávamos lá presentes, nem advogado, nem eu mesmo. No dia estava, mas quando vi já estava sendo julgado. Quando cheguei já estava julgado as contas, e tive com todos lá no Tribunal de Contas, e eles me falaram assim: prefeito, nós damos parecer às contas, quem julga é a Câmara. Então, o nosso papel está feito, agora é o papel da Câmara, que vai ver o seu trabalho, o que você fez em 2013. E no dia que estava lá ainda falaram: mas você não houve desvio, aqui não está pedindo para você recuperar, ressarcir suas contas, o que você fez foi gastar além do que você poderia, mas gastemos e está aí, aonde foi gasto. Não foi gasto desnecessário, gasto jogado fora, porque senão o Tribunal de Contas, ele mesmo ia me indicar a devolver recursos aos cofres públicos de Portos Gaúcho. Então eu me sinto, aqui, eu sei, a dona Carmen sabe como que é a situação de estar sendo aqui julgado, né? É uma situação que vocês podem ter certeza que é uma experiência na vida de um ser humano jamais assim vivida, e para mim é mais um passo na minha vida, aonde eu vou estar levando para o resto da minha vida essa experiência. Virão outras, com certeza, todo ano, né? Mas dizer para vocês, a primeira não é fácil. Estou aqui pedindo a vocês que julguem com o olhar de julgadores do que vocês viram que aconteceu, não às vezes por partido ou por parte política, mas julguem realmente o que aconteceu. Houve a falha? Houve. Jamais foi negado, e jamais também fiquei no pé de vereador pedindo, implorando. Não que eu não deveria fazer isso, mas eu acho que vocês têm capacidade total de saber o que é o certo, o que é o errado, e está nas suas mãos. As minhas contas e um pouco da minha vida, do meu sonho, está na mão de vocês. Muito obrigado a todos vocês. Compreendo o voto de cada um e estarei à disposição sempre da Câmara e à disposição de Portos Gaúcho. Muito obrigado. Passamos para a votação da matéria, lembrando sempre em primeiro turno, conforme nosso artigo 227. Só a título de esclarecimento, para que não haja dúvida na questão de votação, o projeto de decreto legislativo 05, ele, conforme foi lido pela primeira secretária, teve o parecer que acompanhou a determinação do Tribunal de Contas do Estado. Eu quero lembrar aos senhores vereadores que vai ser votado o projeto de lei que está em mãos. Aqueles que forem favoráveis ao projeto vão se declarar assim que for chamado nominalmente. Aquele que for contra, da mesma forma. Então, os senhores entenderam. Vereador Nenê, vereador Paulo, vereador Cláudio Omar, Ivo, vereadora Joelma, vereador Pedro, Oscar, vereador Ricardo. Então, tá bom. Projeto de Decreto Legislativo 005/2015. Comissão de Economia, Finanças e Planejamento da Câmara Municipal de Portos Gaúcho adentrou
plenário com um decreto legislativo, o senhor Nolar Soares de Almeida, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte decreto. Fica aprovado o parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais prestadas no governo pelo Poder Executivo Municipal de Porto dos Gaúchos, parecer número 92/2014, de 14 de outubro de 2014, no Egrégio Tribunal de Contas de Mato Grosso. Referente ao exercício financeiro de 2013, gestão, senhor Moacir Pinheiro Piovesan. Parágrafo único, voto da Comissão Economia, Finanças e Planejamento. Votos favoráveis ao parecer do Tribunal de Contas, número 92/2014, vereador Claudio Mar e vereador Paulo Manuel Antoniassi. Voto contrário ao parecer de contas, número 92/2014, vereador Ricardo José Mano. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Plenário Guilherme Prívio, sala das sessões, 9 de julho de 2015. Assinados pelos vereadores Claudio Mar, Ricardo e Paulo Manuel Antoniassi. Entendido? Vereador Claudio Mar. O senhor é a favor ao projeto de decreto legislativo ou contra? Presidente da mesa, colegas vereadores, munícipes aqui presentes, imprensa presente, bom dia, obrigado pela presença. E, primeiramente, eu como presidente dessa comissão de finanças, queria esclarecer aos presentes aqui que o processo teve pleno andamento na comissão e nunca ficou parado. É só que está sendo votado no dia de hoje em razão do devido processo legal da ampla defesa, que são princípios constitucionais. Então, queria falar que, na verdade, a população muitas vezes começa a criticar ou não sei o quê, porque não está sendo votado. Na verdade, para a gente seguir o processo, então essa demora mesmo. Tem que esperar a R. Tinha problema com o correio, demorava 20 dias para voltar, muitas vezes. A doutora Tati sabe disso e todos os vereadores sabem disso. Então, só para esclarecimento. Eu queria falar, eu votei ano passado, na gestão de 2012, da prefeita Carmen, só um esclarecimento, viu, presidente? E aí eu votei favorável. Por quê? Ficou, mediante o processo que veio, ficou R$40 mil para trás, e, na verdade, a saúde tinha deixado de fazer o repasse, mais de R$100 mil para a gestão de 2012. E quando a gente votou essa conta, no mês de março e setembro, o Estado já tinha repassado para o prefeito atual. E eu tenho certeza que eu não estou dando um voto político, porque, na verdade, todo mundo aqui do Porto dos Gaúchos sabe que a ex-gestora não era vereadora, não era um simples cidadão, e geriu com responsabilidade as contas durante os 4 anos. E eu tive também a Comissão de Finanças, eu, o vereador Nolar e a vereadora Joelma, tentou, no ano 2013, no começo de 2014, tentamos falar com o prefeito umas 2, 3 vezes, alertar do andamento das coisas, porque eu mexo um pouco com finança e vi que a casa não ia ficar bem. Só que, na verdade, todas as vezes eu saí de lá, o prefeito batia no peito e falava, eu sei o que estou fazendo. Aí até que eu nunca mais falei, não vou mais procurar a falar nada. E como eu já tinha falando com o prefeito mesmo, ele falou que em 2013, 2014 foi uma lição. E, na verdade, a gente não está aqui, a prefeitura não pode estar ali para ensinar ninguém a administrar, na minha opinião. Então, meu voto é favorável ao decreto número 05 de 2015, porque, na verdade, ficou quase 600 mil gastados sem ter orçamento. E hoje, todo mundo sabe que a prefeitura encontra-se com mais de 1.300.000 de dívida gastada, já o andamento não está bom. Então, meu voto é favorável ao decreto. Bom dia. Vereador Ivo de Castro Alves. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, munícipes aqui presentes, autoridades, meu bom dia a todos. O meu voto é favorável ao decreto de lei. Vereadora Joelma. Bom dia, senhor presidente, caros colegas.
munícipes presentes, secretários, prefeito, imprensa local. Bom, mais uma vez estamos aqui para julgarmos as contas de uma gestão. Gestão essa 2013. Primeiro ano de mandato da gestão de 2013 a 2016. No qual nós, como vereadores, temos a legítima função de legislar, fiscalizar as contas de governo, os investimentos e gastos desse município, aprovar balancetes, etc. É importante que o gestor municipal, em parceria com os vereadores, deva haver uma vigia das dívidas públicas municipais, não somente com a quantidade, mas também com a qualidade desses gastos. O gestor municipal deve zelar, primeiramente, com as necessidades principais do seu município. Isso significa investimento público em ações e serviços públicos relevantes e que atendam o bem-estar comum à população. Observar com responsabilidade o gasto do dinheiro público. O nosso município, em 2013, teve um aumento na sua arrecadação significativa da orçada para arrecadada. O gestor tem 4 anos para administrar em seu município esses orçamentos, essa receita arrecadada. Município esse que é cheio de necessidades importantes e urgentes. O tempo é curto, não temos tempo nem dinheiro para ficar tentando acertar ou aprendendo a administrar, senhores vereadores e senhor prefeito. Por isso, o município que o gestor tenha que ter humildade, ouvidos, e nós esperamos e aguardamos sempre isso desde o início dessa gestão. Queríamos ter palavra, queríamos conversar, queríamos participar. Após o pleito eleitoral, ficamos na espera dessa conversa, e primeiro ano de mandato também. De que forma? Era ânsia muito grande por parte de mim, vereadora, e por parte de vários vereadores. Uma ânsia de participar, de falar o que nós vamos fazer, o que nós temos para fazer, de que forma que vão ser feitas. É o que todo mundo como vereador sonha e espera de um gestor. Que ele abra as portas para que a gente converse, para que a gente se fale e decida junto. Infelizmente, isso não aconteceu. Foram tomadas decisões que nos foram faladas sobre vários aspectos e só ficamos sabendo, às vezes, até secretário ficamos sabendo na rua. Aviso de alerta. Muitas vezes, colegas, pessoas próximas, múltiplas vezes tentando fazer uma conversa, alertar sobre de que forma, de repente, poderia evitar esse tipo de problema futuros, para que as coisas acontecessem no município, paralelo com esse upgrade da iniciativa privada em nosso município. Essa Câmara e demais colegas e várias pessoas tinham a ânsia de acompanhar isso, desde o começo, para que esse investimento da iniciativa privada fosse paralelo ao poder público municipal de Porto dos Gaúchos, porque é um momento muito importante para Porto dos Gaúchos, no qual nós esperávamos que as coisas andassem de forma com muita responsabilidade. Eu estou julgando as contas de 2013
e ouço a todo momento dos colegas, assessoria nossa, que a minha decisão seja embasada tão somente para com as contas de 2013. Entendo que sim, claramente. Mas não tem como perceber os reflexos danosos das contas em 2014. É um efeito dominó. Uma queda, lá no começo, não se consegue chegar ao final sem trazer grande prejuízo. A vida passa, o tempo passa muito depressa. Para alguns pode ser a diferença entre a criança se transformar num adulto, um adulto em um idoso. Ou até mesmo com um piscar de vida à morte. Por isso nós não temos tempo de aprender a administrar. Ou aprender pela força de uma conta com parecer reprovado pelo Tribunal de Contas, ou inúmeras multas que trazem prejuízo para o dinheiro público. Opa! Agora eu aprendi. Eu tenho que cuidar melhor das finanças municipais. Nós não temos tempo. Corremos contra ele. Colhemos o que plantamos. Quando ganhássemos uma eleição, é o que a gente pensa, assumir a prefeitura, devemos pensar da seguinte forma. Vamos olhar clinicamente, atenciosamente, ponderadamente, o que temos, orçamento. O que precisamos fazer? Temos que elencar prioridades. Para que investimentos aconteçam de maneira crescente, com absoluta estratégia de serviços públicos bem realizados. E que traga benefício à população. Enfim, vamos sentar com pessoas responsáveis, conhecedoras, vereadores, vamos definir com a comunidade em conjunto, vamos traçar metas. Reunião, encontros, conversas. Bom, só para falar o relatório de contas de 2013, Tribunal de Contas, dos tópicos finais de irregularidade mantida pelo TSE, a gestão fiscal financeira gravíssima, 2, ocorrência de déficit de execução orçamentária sem adoção das providências efetivas, artigo 169 da CF, artigo 1º, 4º, 1b da Lei 42.20/64. Receita arrecadada, R$ 16.611.905.062. Despesa empenhada, R$ 17.176.336,49. Déficit orçamentário, R$ 564.430,87. Houve desequilíbrio orçamentário sem adoção de providências com a limitação de empenho conforme previsto na LDO artigo 13. Restos a pagar processados, só para vocês fazerem um comparativo. Ano 2012 foi R$ 177.032,22, mas tendo um saldo bancário de R$ 533.151,12. Ano 2013 foi R$ 758.831,91, saldo bancário R$ 524.117,36, descoberto R$ 234.714,55, mais R$ 147.31,59 de consignação e dívida flutuante. Terceiro, gestão fiscal financeira grave. 8, ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas. Não foram informadas no sistema LRF Cidadão referente ao primeiro quadrimestre. Não foram encaminhados no sistema Aplique documentos comprobatórios de que contas foram colocadas à disposição dos cidadãos na Câmara Municipal e no órgão técnico responsável pela sua elaboração em desconformidade com o artigo 49 da LRF. Resultado disso, não houve falha na defesa, não houve acompanhamento na defesa. O limite constado com relação ao Fundeb foi acolhida pelo tribunal, então não se julga esse mérito nessa conta. Déficit de execução orçamentária, defesa não acolhida. Houve mais despesa do que orçado. Não tomou medidas necessárias para sanar esses problemas. 177.032, despesa deixada pela gestão anterior. 151.800, restos a pagar sem disponibilidade. Ausência de transparência na audiência pública. Falta de publicidade. O ITBI 2013 foi no valor de R$ 1.129.570.571,11. ITBI
orçado R$ 150.236. Então, é para ver que entrou 900 e alguma coisa a mais de TBI no município, além do que estava no orçamento. Com relação ao alerta de contas da Prefeitura, existe um alerta do Tribunal de Contas, número 98, VAS 2013, processo 400.324/2013, interessada, Prefeitura Municipal de Porto Gaúcho, assunto, relatório da RLF Cidadão, referente ao segundo quadrimestre, relator, conselheiro Walter Albano, no qual ele enumera vários problemas com relação à questão dos gastos públicos do município, inclusive em números. Aqui está no Diário Oficial do dia 31 de outubro de 2013. Diante das razões expostas, ele alega no final, e tendo em vista o disposto no parágrafo 1º do artigo 59 da LRF e ainda nos termos do artigo 158 da Resolução Normativa de 14 de 2007 desse tribunal, emito alerta ao chefe do Poder Executivo Municipal de Porto Gaúcho para que adote medidas voltadas à correção imediata das deficiências detectadas, ficando ciente que estará sujeito a sanções legais caso as irregularidades permaneçam. Por isso, convém ressaltar que as informações enviadas ao sistema LRF Cidadão, conforme disposto no artigo 175, caput da Resolução número 14 de 2007, estão sujeitas à confirmação quanto da análise das contas anuais de 2013. Publique-se. Então, como vocês podem ver, tinha um alerta do Tribunal de Contas. Dito isso, analisado esse processo durante esse tempo, juntamente com a documentação que a Comissão de Orçamento nos passou, o meu parecer é favorável ao ao projeto de lei, decreto legislativo. Peço ao vice-presidente dessa casa que assuma os trabalhos para que eu possa retratar meu voto. Peço ao senhor Nolar para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores, município presente, o dia de hoje é um dia específico, né? E após a explanação da vereadora Joelma, o debate do vereador Claudio Mário e vereador Ivo, se externa as opiniões individuais, elas têm que ser respeitadas. E como eu me apresento o seguinte com relação às opiniões, a gestão administrativa do primeiro ano do mandato do senhor prefeito municipal, 2013, ela passa a ser opinada por mim de uma forma pensada e coerente. E eu queria só fazer uma observação antes de retratar meu voto, senhor prefeito, que os anos seguintes, 2014, 2015, que ainda não chegou a essa casa 2014, que nós esperamos 2015, nós temos dois tempos hábeis para também se votar a suas matérias. E que eu visse atentamente as ações que são externadas, em especial pela Câmara de Vereadores, e quando se retrata através do Tribunal de Contas, é com a questão financeira. Porque nós estamos aqui para colaborar e é uma medida que a gente preza e priva com relação aos cuidados financeiros do nosso município. Independente das questões do resultado, eu penso que o município ainda está em andamento e que o senhor tenha o cuidado devido para poder gerir e gerenciar até o final do seu mandato. E eu, após bastante análise e pensado, eu tenho meu parecer contrário ao parecer da comissão e retrato essa observação com relação a essa atenção, senhor prefeito municipal, que novas contas serão julgadas aqui e talvez algumas mudanças em pensamentos possam existir nessa casa. Muito obrigado. Peço ao presidente que assuma os seus trabalhos. Vereador Oscar. Boa
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Joelma. Bom dia, melhor dizendo. Obrigado pela presença de todos. Eu, ouvindo atentamente os amigos, colegas vereadores, cada um com a sua posição aqui dentro, também venho aqui para manifestar meu voto. E quero dizer, eu acho que é muito mais cômodo você, talvez, a começar uma administração, diante da dificuldade que o município tem, cada município, um município igual o nosso também, que hoje está num momento de crescimento, que outrora também, um município carente como outros, com suas dificuldades. E isso é uma administração onde você vê pessoas que, para mim mesmo, munícipe, chegar e dizer que já há 4, 5 anos, 6 anos, esperando por uma cirurgia, como bem falou aqui o prefeito, esse cidadão, ele fez parte de 2 administrações, se você olhar. Ele passou por 2 anos de final de mandato de uma gestão e passou mais 4 anos da outra. E eu achei corajoso da parte do prefeito, quando de cara se contratou 4 médicos, que por esse motivo deu a oportunidade que essas pessoas viessem a ter um atendimento como é merecido. Entendo que o município pecou em algumas coisas, realmente, mas também vi acontecer muitas coisas de melhoria diante da dificuldade. Está muito longe de ser aquilo que nós, pessoas, merecem. Cidadão que precisa de uma estrada, precisa de uma saúde, precisa de uma educação mais digna. Eu acho que não houve, no meu entender, falta de vontade. Todo gasto excedido, que não estava dentro do orçamento, eu entendo, quando você, como eu já falei antes, você começa uma administração sem experiência e com 4 médicos atendendo, você está colocando em risco, em si, de exceder gastos que o município, que às vezes você não possa contar com ele no final dos 12 meses do início do seu mandato. É muito mais cômodo também, de repente, você trabalhar com um médico praticamente andar 1 ano e meio dentro da administração, com o médico colocando tanto o trabalho do profissional em risco quanto a vida das pessoas. Se você não quer ter problema, é fácil você fazer assim. Mas quando você encara a questão da melhoria na infraestrutura do município como um todo, estrada principalmente, que nós vivemos uma realidade hoje onde o desenvolvimento chega a todo instante, as estradas não é mais aquela estrada de que você fazia nela um paliativo. Ela requer um trabalho com responsabilidade e tem que se gastar em cima disso. Hoje, eu tenho a oportunidade aqui de fazer justiça quando você vê que não houve lesão aos cofres públicos. Me coloco aqui também numa situação que hoje estamos tendo um processo, 2 processos, melhor dizendo, onde eu gostaria que um juiz que for julgar nosso processo entendesse que nós também não lesamos o cofre público. Aquilo que nós desvirtuamos a finalidade do recurso, mas está aí em prol da comunidade, está aí atendendo as demandas, assim entendo que o gasto excedido do prefeito também está aí sendo aplicado, foi aplicado de certa forma, se passou. Cair é humano. Permanecer deitado que é errado. Você tem direito de cair e levantar. O prefeito tem mais esse resto de tempo para se acertar. Não se pode, eu acho, deixar gasto para administrações que futuras virão após o término desse mandato. Portanto, baseado nisso, eu voto contrário ao parecer do decreto legislativo. Voto pela aprovação das contas do prefeito. Muito obrigado. Vereador Paulo Manuel Antoniazzi. Cumprimentar o presidente dessa casa, colegas vereadores, imprensa, visitantes que hoje se faz presente nessa casa. Primeiro, vou começar assim, lamentando que só numa oportunidade dessa que a gente vê a casa mais cheia. Na última, nós tivemos
2 visitantes e torno a repetir, para nós, vereadores, é muito ruim a gente só ver vocês nessa oportunidade. Não vou entrar em méritos, mas, Baixinho, eu vou falar para você o seguinte: eu não estou julgando o seu procedimento, você como pessoa, não estou julgando a tua administração, não vou fazer um julgamento político. Até mesmo porque eu não sei o que o meu partido vai decidir para as próximas eleições, onde estaremos, e não teria vergonha de estar ao seu lado ou de qualquer outro grupo que sempre tivemos um bom relacionamento. Então, quando você, da sua fala, eu percebi que talvez você acha que nós estamos julgando a sua pessoa, o seu procedimento, a tua vida. Nós, na verdade, estamos julgando as contas de 2013, onde não houve crime, houve irregularidade, como nós colocamos. Então, para a gente também, eu estou falando por mim, não é fácil você estar julgando quando o processo vai interferir, vai lhe causar alguns danos, como causou e causa para a Carmen. Então, também não é fácil para mim. Mas, diante das irregularidades, não vou dizer para você que vou falar em detalhes, como falou a vereadora Joelma e outros, eu sou obrigado a votar com aquilo, na forma como eu fui formado e na forma como votaram para mim ser eleito para vereadores, eu encaro dessa forma, para legislar, para auxiliar. E como houve irregularidades, eu sou obrigado a votar a favor do parecer da comissão pelas irregularidades, e falo para você, se voltar na outra, isso vai servir para você e para a sua assessoria, para que, independente do resultado, para que sirva como auxílio para você e para outros que queiram serem prefeitos ou até mesmo vereador, para que sirva como exemplos não para denegrir a pessoa, mas exemplo para que isso não volte a repetir. Ainda temos 3 irregularidades, não é só a econômica que eu estou julgando, certo? Mas as outras também. Então, senhor presidente, meu voto é favorável ao decreto. Vereador Pedro Carvalho Neto. Bom dia, senhor presidente, caros colegas, munícipe presente. Eu me lembro que hoje, com essas contas, acho que está nas 13 contas, acho que eu já estou julgando nessa casa. Eu me lembro em 2015, quando eu fui reeleito nessa casa, o único vereador que estava aqui dentro, entrou os 8 vereadores, tudo novo. Na época, a dona Carmen também fez parte daquela gestão, e o vereador Ricardo. Aonde que eu também fui eleito presidente dessa casa, aí também como gestor, e eu era um novato, aonde que eu tive também a humildade de procurar as pessoas que sabia como se trabalhar na uma gestão pública, e eu sempre, quando tinha dificuldade, eu procurava como que eu teria que fazer. E foi desse jeito que eu consegui passar aquela gestão e minhas contas ser aprovada com facilidade. Tive mais 2 mandatos como presidente também dessa casa, que minhas contas, começo do mês agora, foi votada e foi aprovada. E isto é quando a gente não tem vergonha, ou falo melhor, ser mais humilde
e procurar aquelas pessoas que já têm mais experiência na vida pública e possa estar ali orientando a gente, auxiliando, para que a gente possa estar fazendo um bom trabalho e fazendo a coisa correta. Eu, em 2012, as contas de 2012, em 2013, que nós votamos a conta da gestão passada, da dona Carmen, eu me lembro como, até falei com o advogado na época, ele veio dizer que o voto era um voto político, e eu disse para ele que não era. Que o meu voto sempre foi, gostei de sempre ter a minha opinião, não ir na opinião de ninguém. E eu disse para ele que era um voto do que era a minha opinião, do que eu sabia o que estava errado e o que estava certo. E foi quando eu dei o meu voto contrário àquelas contas. E quando veio essas contas do prefeito, baixinho, eu... centavos. Mas foi gasto 341.908,83 centavos. Ou seja, 120,51% do inicialmente previsto, e ainda com um incremento de R$ 909.000 de 278 centavos para as reformas de PSFs e aparelhamentos hospitalares. Ou seja, houve ou não houve uma evolução de um mandato para o outro? Houve ou não houve uma contratação de médicos que ficou, durante a gestão passada, um médico só atendendo no hospital? Hoje nós temos 5 médicos. Na educação, na função 12 do relatório do Tribunal de Contas, estava previsto na LOA o valor de 3.762.000 e foi realizado um valor de 4.290.000. Aí eu falo a Vossa Excelência, vereador Paulo, quantas e quantos princípios de greve teve na gestão passada e quantos princípios de greve teve nessa gestão? Eu falo para Vossa Excelência, teve algum? Não teve. Por quê? Essa atual gestão dá atenção aos professores, tem diálogo, como de mais alguns vereadores falaram que nunca teve diálogo. Isso é mentira. A prefeitura sempre esteve lá, o prefeito jamais deixou de atender algum vereador. Jamais. Sempre esteve lá. O próprio Tribunal de Contas, em seu relatório, item 8.1, abre-se aspas. Resultados na educação e na saúde. Observe-se o seguinte: do índice de desempenho que varia de 0 a 10, outros municípios não têm isso, o nosso município, Porto dos Gaúchos, alcançou o índice 8, tanto para a educação quanto para a saúde. Na saúde, saiu do índice 5.5 de um médico, 1, em 2012, para o nível 8.0, 2013. Gente, é só a gente abrir os olhos e ver. Agora eu falo o seguinte, com relação ao voto, companheiro, colega vereador Paulo Badalo, respeito Vossa Excelência, o motivo do seu voto foi pelas irregularidades. Compreendo?
Por que na gestão passada, quando nós mesmos julgamos os votos aqui, em uma gestão onde houve CPI dessa casa, onde houve improbidade administrativa, onde houve devolução de recurso público ao erário público, Vossa Excelência votou favorável. Aí eu pergunto, o motivo será só as irregularidades? A pessoa do prefeito vai ter que devolver dinheiro ao erário público? A pessoa do prefeito está sendo acusada de improbidade administrativa? Não. Então, nós temos que fechar os olhos e entender o voto de Vossas Excelências. Mas isso não termina aqui. Digo mais. Na política, só não erra quem não faz nada. Aquele que faz alguma coisa para o próximo, ajuda o outro, com certeza ele vem com erros, ele vem com acertos, mas vem com muitos erros. Então faço aqui, vereador Oscar, essa minha fala, juntamente com a sua, e manifesto de respeito aos demais companheiros, que sempre respeitei nessa casa, mas respeito mais ainda a questão ética, a lisura, a postura e também, principalmente, o caráter que o vereador tem que ter aqui dentro dessa casa. O caráter é tudo, entendeu? De agora para frente, vamos analisar posturas, caráteres e principalmente irregularidades. Senhor vereador, só um minuto. Meu voto... Só um minuto. Eu quero que o senhor conclua a sua palavra, mas numa forma que não coloque os colegas também, que é um respeito que tem que existir. Com certeza, por isso que eu estou falando da lisura. Opinião pública. Por isso que eu estou falando da lisura, da ética e da postura. Encerro aqui minha fala, senhor presidente, votando contrário ao decreto 005 do Poder Legislativo. Vereador Sebastião Lázaro Neto. Bom dia, senhor presidente, caros amigos vereador, bom dia a todos. Eu quero ser bem breve aqui, rápido também. Meu voto é contra o projeto da comissão do Legislativo, a favor ao prefeito. Declaro aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 05/2015 com 5 votos favoráveis e 4 votos contrários. Nada mais tendo a tratar, às 10h52, encerro o primeiro turno da presente sessão extraordinária e convido os vereadores e munícipes para o segundo turno no prazo de 10 minutos. Vereador Ricardo. Vereador Paulo. Vereador Nenê.